Pessoal, então vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês agora é como a gente vai terminar aqui de implementar a fase, certo? De modo a impedir que o herói atravesse as paredes, né? Estou tentando atravessar as paredes aqui. E de modo também a fazer com que, além de derrotar os inimigos, ele possa interagir com a chave, a porta, a princesa e sair aqui do portão. Além disso, quando ele pega a chave, a gente quer sinalizar aqui, né? E quando ele sofrer aqui golpe dos inimigos, a gente quer reduzir aqui o life dele. Então vejamos como foi que nós implementamos esta fase, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho explicado uma banda, agora vamos explicar a outra banda da fase. Primeiramente temos um método aqui colide com bloco, tá? Isso aqui foi uma função, um método que eu implementei. E a ideia desse método aqui é justamente a gente fazer uma espécie de mapeamento dessas paredes aqui, de modo que o herói ele não possa, incluindo a porta fechada, né? De forma que o herói não possa ultrapassar, tá certo? Então isso foi implementado utilizando colide com bloco, tá? E como foi que eu utilizei, que estratégia foi que eu utilizei aqui? Foi uma estratégia semelhante à lista de objetos, tá? A OBJS. Só que aqui na própria fase, existem várias formas de você implementar esse impedimento de colisão, tá? Na verdade aqui a gente está impedindo a colisão ou a travessia, né, de um objeto intransponível. E eu usei um raciocínio semelhante. Eu criei aqui uma lista chamada de colisões, onde eu vou armazenar todos os objetos de jogo que não podem ser atravessados, certo? Então, chamei isso de blocos, né? Pensei como um bloco, já que a gente está dentro de um cenário medieval aí. E aí, tudo que a gente não pode atravessar está aqui dentro. Qual é a sacada? Qual é a lógica que eu vou utilizar? Eu movo o herói. Se na posição em que o herói se encontra, a nova posição em que o herói se encontra, ele está colidindo com algo que é intransponível, então restaura a posição do herói anterior. Aí você diz, mas isso não vai provocar um desenho dele likear rapidamente? Não, porque essa alteração é feita antes do update, antes do draw, antes do show, né? Ainda no processamento. Então essa estratégia vocês podem também adotar, certo? O que mais? O tapete eu já expliquei. Temos aqui o Text Sprite Life, né? Que é onde eu controlo o life do jogador, tá certo? Então também preciso ter um controle direto sobre o Text Sprite para a gente modificar o tanto de life na proporção em que ele leva alguns golpes, né? Então como foi que ficou o init? O init ficou aqui como vocês já conheciam, né? Até mais ou menos aqui, né? O hero e o portão. E a novidade aqui, pessoal, ó, eu tô pegando aqui tô colocando aqui um novo objeto de jogo, que é o life, chamei deu o nome life, mas na verdade eu tô colocando esse text sprite aqui na posição 785. Então eu tô colocando justamente esses hashtags aqui para representar o life do objeto, tá certo? Deixa eu me achar aqui, beleza. Tá, e daí, o que eu faço com isso depois? Depois, pessoal, eu quero ter acesso a esse text sprite que está dentro desse objeto de jogo, só que ele já foi colocado dentro da lista. Temos várias formas de fazer isso, mas eu escolhi essa forma aqui, já para usar alguns recursos que a gente tem, que a gente viu. E como eu disse a vocês, pessoal, isso aqui é bem raro de se utilizar, mas acontece, né? A exemplo é o constcast. Então, o que acontece? Como é que eu faço para acessar o último objeto que foi colocado aqui na lista, né, com pushback? É simples, a gente acessa esse último objeto por meio de objetos.back. Com objetos back, a gente pega o último elemento. Esse último elemento, como a gente sabe, é um ponteiro. De que tipo? Ele é um ponteiro objeto de jogo. Como que eu inseri aqui objeto de jogo? Tranquilo. Então, eu já aproveito esse ponteiro aqui,
esse back ele não extrai, ele apenas retorna o último elemento, né? Uma cópia do último elemento. Como essa cópia é um ponteiro, então tem uma cópia de um ponteiro. Eu chamo aqui o método getSprite. Vamos dar uma olhadinha aqui no método getSprite de objeto de jogo para vocês entenderem. GetSprite de objeto de jogo é const, tá? É const, porque a ideia é não permitir que o sprite retornado ele possa ser modificado sem o consentimento da classe objeto de jogo, sem o consentimento do próprio objeto, tá? Isso é a regra. Além disso, o getSprite ele é chamado dentro de outros métodos const, portanto, dentro do método const você só pode chamar métodos const. Então, por isso que getSprite também precisa ser const, tá? Bom, mas isso é a regra. E se a gente precisar quebrar a regra, é possível em C++? Sim, é possível. Então, eu chamo o getSprite, que vai me retornar o quê? Vamos voltar lá para o objeto de jogo. O getSprite, ele retorna um ponteiro SpriteBase. Eita, peraí. Mas eu não tenho, né, um TextSprite? O TextSprite é uma derivação de SpriteBase. Então, vamos raciocinar com calma. O getSprite, o objeto de jogo, ele armazena, de fato, um TextSprite, né? Vamos lá. Mas como eu já inseri dentro da lista de objetos e estou acessando o último elemento para pegar o getSprite, esse getSprite ele vai me retornar um SpriteBase, tá certo? Então eu tenho que ter um SpriteBase. Porém aqui é um SpriteBase não const. E o SpriteBase retornado aqui é um SpriteBase const. Para que essa atribuição seja possível, para que o compilador autorize, a gente tem que fazer um constcast. Constcast, como eu expliquei para vocês, nos permite adulterar, retirar o const de um ponteiro referência. E a gente faz isso dessa forma. Eu quero tirar o const de forma que esse ponteiro seja apenas SpriteBase. Mas não era um TextSprite? Mas a programação do getSprite me dá um ponteiro SpriteBase, que é um ponteiro base da hierarquia, tá? Porque um objeto de jogo ele pode apontar para qualquer uma das derivações. Pronto, com isso a gente resolve o primeiro problema. Só que agora a gente tem o SpriteBase. O que eu quero? Eu quero apontar para um TextSprite, na verdade. Então a gente tem que descer. Como eu já tenho certeza que essa descida aqui é a correta, eu não preciso fazer um if nem nada. Então eu tenho que um life é um ponteiro TextSprite. Chego aqui, life recebe um dynamic cast TextSprite ponteiro de TMP. Tá? Então, um exemplo aqui bem legal e didático, né, e prático de como a gente pode utilizar o constcast e o dynamic cast, né? E olha que os dois vieram aqui numa sequência, tá? Então, resumindo, o TextSprite ele representa aqui 20 caracteres cerquilha. Isso aqui eu também poderia ter alcançado o mesmo resultado instanciando um string nessa forma aqui, tá? Por que eu estou mostrando? Porque quando a gente for lá embaixo resetar o life, né? Ou seja, na medida que ele vai perdendo o life, a gente pode reconstruir esses cerquilhos somente na proporção que a gente quiser, né? Na proporção do life do usuário, né? Do jogador, do herói. Pessoal, como eu disse para vocês, a minha sacada aqui para impedir a travessia das paredes foi criar a ideia de blocos, onde a gente vai colocando naquela lista de colisões, tá? Então aqui, eu acho que eu acabei não adicionando esses blocos aqui, mas eu mostro para vocês aqui direto na pasta. O que foi que eu fiz? Eu peguei a fase, então deixa eu entrar aqui em Resource, fase 2, aqui. Eu peguei a fase e saí copiando essas paredes aqui e salvando separadamente, certo? Essas paredes aqui e salvando separadamente. Ó, aqui, aqui, aqui e fiz a mesma coisa com essas daqui, tá? E salvei separadamente, de forma a obter, deixa eu achar aqui, ó, Castle Block 1, então essa daqui, se você comparar aqui com a fase, representa justamente esse pedaço aqui. Castle Block 2, então isso aqui representa justamente esse pedaço aqui. Então eu fiz isso, deu um trabalho danado, mas eu fiz isso. Aí você diz, mas você separou esses blocos, mas ainda assim deixou aqui. Deixei que era para eu, na hora de posicionar os blocos, na hora de testar,
né, visualizar se eu estava posicionando no lugar correto, tá certo? Mas eu poderia simplesmente apagar realmente essas paredes daqui, porque eu estou colocando esses blocos também na lista de objetos, né? Então, se você observar aqui, ó, eu estou criando um objeto de jogo, um bloco nada mais é do que um objeto de jogo, só que ele representa lá um bloco do castelo, aqueles bloquinhos que eu separei, né? Que eu mostrei para vocês. Então, já tenho as posições corretas aqui, eu dou um new e jogo direto aqui na lista de objetos. O detalhe é que esses blocos, eles foram pensados para permitir que o herói não transpusessem, né? Logo, esses blocos aqui, ou esses objetos de jogo, eles também devem estar aqui na lista de colisões. Então, pego colisões, push back, objetos back, que vai pegar o último elemento inserido e vai também adicionar aqui na lista de colisões. Então, fiz isso com todos os 8 blocos, tá? Deu trabalho? Deu, porque eu tive que fazer cada um dos blocos e tive que saber encaixar corretamente em cada um deles, né? Mas foi fácil, em parte porque eu posiciono aqui no meu editor e ele me dá já a posição em linha e coluna, né? Ó, posiciono aqui, ele me dá a posição em linha e coluna, posiciono aqui, ele me dá a linha e coluna. Então, foi mais um trabalho braçal e manual. Então, com isso a gente termina o init, tá? De novo, o init, para que serve numa fase, é onde você vai dar o carregamento de objetos que você vai utilizar naquela fase. Belezinha? Olha só que sacada aqui, agora vamos para o run. Então aqui no run a gente tem aquele início que é padrão, tá? Antes de travar a entrada aqui para o usuário, a gente tem que desenhar todos os objetos na screen, limpar a tela e já mostrar a primeira tela, tá certo? Depois disso a gente entra no while true e depois disso a gente tem aquele processamento da entrada que já discutimos. Mudou alguma coisa aqui? Não. O que mudou, na verdade, foi isso aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou salvando aqui a posição da linha do herói e estou salvando aqui a posição da coluna do herói antes dele se mover. Por quê? Qual é a sacada? Caso ele se mova e eu percebo em tempo antes de... Vou aqui para baixo. Antes de update draw system show, antes de desenhar e mostrar... Se eu percebo que ele colide com um bloco, então eu movo o herói absolutamente para a posição que ele estava inicialmente. Tá? Então essa foi a estratégia que eu adotei aqui para fazer com que ele voltasse para a posição. Caso ele se mova e não colidiu com nada, esse if então aqui é ignorado. Tá certo? Pessoal, abrindo só um parênteses aqui, acho que eu acabei não mencionando no vídeo anterior. Ao pressionar aqui a gente sai, né? Veja que aqui eu já dou um return. Então, eu chamo aqui simplesmente aquela enumeração que já está presente em fase. Então, pressionar aqui simplesmente faz com que a gente retorne endgame, tá certo? Aqui é um while true. Lá no fundão, eu dou um return fase endgame. Mas isso aqui não é necessário, mas eu dou por uma boa prática de programação. Porque como eu tenho um while true, eu não dei nenhum break. Como eu não dei nenhum break, jamais esse return vai funcionar. Mas isso também evita os warnings chatos do compilador, certo? Então, eu verifico se ele vai colidir aqui com o bloco. Caso ele colida com o bloco, voltando àquele ponto de onde paramos, a gente volta o herói para a posição. Esse colide com bloco é o que, pessoal? Olha só, colide com bloco é uma função, um método, né? Const, que não altera o estado da minha fase. E ele verifica o seguinte, eu uso aqui iteradores para varrer aqui a lista de colisões. E se o herói colidiu com qualquer um dos elementos, então returne true, ou seja, colidiu, né? E caso ele não tenha colidido com nenhum dos blocos, mas o herói tenha colidido com a porta que não está aberta, que é aquela porta que protege a princesa, então retorna como colisão também. Se tudo isso aqui passar direto, retorna falso, que quer dizer que o herói não colidiu com nada nem ninguém. Eu quero só voltar aqui a atenção para que vocês entendam melhor por que a gente usou aqui dupla desreferência, né? Vamos lá, colisões é uma lista que armazena o quê? Qual é o elemento que colisões armazena? Ponteiro para objeto de jogo. Então, se a gente desreferencia, ou melhor,
Exato, armazena ponteiros para objeto de jogo. Só que quando a gente usa iteradores, o iterador ele passa a se comportar como um ponteiro, tá certo? Então se a gente desreferencia uma vez, a gente chega no elemento. Só que o elemento é um ponteiro. Então, para acessar o ponteiro como objeto, ou para onde ele aponta, a gente tem que usar uma segunda desreferência. Por isso que a gente utiliza uma desreferência dupla, porque colide com espera receber o objeto propriamente dito, e não um ponteiro para ele. Então, colocar só uma desreferência aqui ficaria errado. Isso aqui é o colide com bloco. Logo, a gente tem aqui, ó, estou tentando atravessar as paredes, a gente não atravessa, certo? A dinâmica do jogo você já conhece, já entendemos então aqui como eu fiz para proteger contra a colisão com blocos. E a gente, depois de processar as entradas, a gente vai processar os eventos do jogo, né? Evento é tudo aquilo que pode acontecer dentro da dinâmica do jogo. O que pode acontecer? Vamos lá, vamos pensar. O herói pode vir e colidir com um inimigo. Então o inimigo vai atacar o herói e retirar seu life. O herói pode colidir com a chave. Então o herói vai tomar posse da chave. O herói pode encostar no tapete, né? Isso aqui é um truque que faz com que a porta se abra. E o herói pode encostar na princesa para salvar a princesa, né? Salvando a princesa, o herói pode tocar na porta, que caso a princesa esteja salva, a gente vai para o fim do jogo. Então, esses são os eventos que podem acontecer. Então, primeiramente, eu fiz, a ordem aqui pode variar, né? Primeiramente aqui eu fiz um for para ver se o herói está colidindo com qualquer um dos guardas, né? Então, se o herói está colidindo, o herói vai sofrer o ataque do guarda, certo? Aqui está invertido aqui, ó. Aqui é o guarda sofrendo o ataque do herói, tá? Vai acontecer em contexto diferente. Se o herói morrer, retorna game over, tá? Então, estou utilizando aqui o game over, a numeração aqui também de fase. Então, o bom de usar essas enumerações é que fica muito claro o que está acontecendo. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar um detalhe, tá, pessoal? Como esse return se deu no meio do processamento, não houve tempo de dar o update, o draw, o system clear e o show, tá? Isso aí foi meio que preguiça minha. E o que acontece? Então, simplesmente, acaba que o herói... Deixa eu mostrar aqui para vocês que é melhor, né? Acaba que o herói, ele morre, mas aparentemente ele ainda tem life, tá? Eu vou colocar aqui o herói aqui, ó. Prestem atenção lá na barrinha de cima. Olha o ritmo. Ó, o life dele acabou, mas aparentemente ainda tem life. O que aconteceu? O life dele acabou, mas não houve o update, o draw nem o show. Então a gente não está visualizando a última coisa que aconteceu, tá? Eu fiz isso consciente, mas eu não quis complicar. Estou só mencionando para vocês, para que o jogo de vocês fique mais perfeito, certo? Fique mais perfeito. Tem uma forma de você reimplementar isso aqui, mudando um pouco esse while true, ou mesmo a gente poderia chamar esse grupeto aqui antes dar o return, tá certo? Tá, então toda vez que o herói sofre uma colisão com o guarda, ele sofre um ataque, e lembra do life? O life ele é exatamente essa porçãozinha aqui que a gente tem acesso, ou seja, existe o sprite buffer, ou melhor, existe o objeto de jogo e o text sprite. A gente tem o life, que é um ponteiro para o text sprite. O text sprite, eu acrescentei o método setText, já atualizei lá no GitHub, tá certo? Que nos permite atualizar esse texto, tá? Então o text sprite é bem simples, né? Nem expliquei nada para vocês aqui, mas uma leitura rápida aqui vocês vão compreender. Basicamente, o construtor chama setText, e setText vai setar o texto e a largura que é com base no texto, tá certo? Voltando aqui na fase level CPP, o que eu faço para atualizar esse texto? Dou um setText, eu crio um string, pego o hero get life e divido por 5, tá? Que na verdade são 20 barrinhas, aqui é uma regra de 3, são 20 barrinhas que representam o 100% de life, né? O life do número 100, tá certo? Então a regrinha de 3 eu simplesmente divido por 5, que vai me dar o número exato, baseado no meu life, de quantos caracteres vão ser printados lá, ou setados no texto lá do life, certo?
Então isso aqui vai ser processado para cada guarda, caso a gente colida com eles. E aqui vem o resto da lógica do jogo. Olha que legal. Dá para ler bem rapidinho isso aqui. Se o herói pegar a chave, então desativa a chave grande, ativa a mini chave. Então a mini chave ela vai aparecer aqui, né? Deixa eu dar um make play aqui. O ruim é porque não estou atravessando as paredes, né? Vou fazer só aqui rapidinho, porque eu sei que vocês já viram lá no primeiro vídeo, né? Ó, vou encostar na chave. Ao encostar na chave, aparece a chave mini aqui, que ela estava desativada, agora a gente ativa. E o herói pega a chave, tá certo? Olha como é que a gente interage aqui, relaciona com os objetos e seus comportamentos, né? Desativa a chave, ativa a mini chave e faz com que o herói pegue a chave. Quando eu digo herói pegar a chave, internamente ele seta como true booleano de que ele tem a chave. Então, já que o herói não pode colidir, né, não está em dois lugares ao mesmo tempo, se ele não colidiu com a chave, eu vou fazer um else if ele está colidindo com o tapete da porta, né? Se ele está colidindo com o tapete da porta e ele possui a chave, o que a gente vai fazer? Abrir a porta. Caso contrário, se ele colide com a princesa, isso só vai acontecer se ele conseguir passar pela porta, né? E a gente vai conseguir passar pela porta quando a porta estiver aberta. Como é que eu sei disso? É só vir aqui em colide com bloco. Só é considerado uma colisão na porta se a porta não estiver aberta, tá certo? Então a porta estando aberta vai estar a gravura, o desenho dela aberta e ela fica atravessável, tá certo? Então a gente voltando para cá, se colide com princesa, a gente desativa a princesa e diz que o herói salvou a princesa, né? Salvar princesa. Então isso vai fazer com que o booleano, o atributo booleano, armazene aí que ele salvou a princesa. Se não, se o herói colide com o portão e ele já salvou a princesa, né? Significa dizer que a gente retorna aqui fase level complete. E isso finaliza então aqui a nossa fase level 1, ok? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as outras fases. Coisa rápida, porque elas são mais simples de implementar.